O motivo de eu estar aqui hoje é por causa desse cara, por causa do que a Guias representa na minha história, na minha carreira. Que sucesso mesmo é honrar o passado. A Guias foi a primeira parceira estratégica da minha carreira. Foi a empresa que abriu muitas portas para mim aqui em São Paulo. Eu lembro das várias vezes que eu vim para Indaiatuba, eu ficava num hotelzinho ali no meio da cidade todo de madeira. O mais legal que fica no sucesso são as memórias da jornada. Então a Guias faz muito parte disso. Porque nesse momento eu entendi a diferença entre esperança e comprometimento. Então eu entendi que às vezes eu não preciso da esperança da pessoa, eu preciso do comprometimento dela. E o comprometimento, qual é a melhor forma de você ter comprometimento? Pagando. Eu fui buscar um cara de helicóptero que vinha para cá de ônibus. Uma honra tremenda. Alfredo Soares, dá para perceber nitidamente que o que ele toca com amor e que ele faz multiplica. E, Alfredo, que você tocou na Guias naquela época está multiplicando até agora. Muito obrigado, cara, pela sua presença. Primeiramente, prazer estar aqui. Um pouco até a nostalgia estar aqui, né? Exatamente há 10 anos atrás, eu comprava uma passagem no dia 20 de dezembro para vir para Indaiatuba, que eu não sabia nem onde ficava. Eu lembro até hoje que a gente comprou a passagem, não tinha para Indaiatuba direto, a gente comprou uma passagem eu e Jordão para São Paulo. Chegamos em São Paulo, 2 da manhã, com a ideia de pegar um ônibus direto para cá, e a gente descobriu que só tinha ônibus para Indaiatuba às 6 da tarde, às 6 da manhã, 7 da manhã. E aí a gente ficou num hotel de rodoviária, que eu, no final do dia, estava tão sujo que eu tomei banho de tênis, eu nunca vou me esquecer disso. E eu cheguei aqui com o tênis todo molhado, pisava, fazia... Aí o Zé, o que houve? Eu falei, não, pisei na poça ali. Na verdade, foi eu tomar banho, teve que ser de tênis. E eu lembro que eu cheguei aqui, no prédio da Guias, ele tinha acabado de inaugurar o escritório da Guias. E o Zé e a Carla, na época, foram super receptivos. Isso aqui me apertou na negociação que deu me livre. Mas foram super receptivos. A Gistec era azul, eu lembro eu virando para ele falando, Zé, vamos junto, a gente é sangue azul. Naquele papo de vendedor de carro, né? E a gente ali começou uma parceria muito legal e depois daquele dia, a Michele que está aí, cadê a Michele? Também é uma pessoa super especial, criamos muita loja junto, né? Deu muito bug junto, né? E Michele começou a acompanhar meu conteúdo num grupo de Facebook, não era nem na fanpage, era num grupo de Facebook, que a gente postava lá todo dia. Então, aqui nesse espaço, eu vi em algumas... Sim. Saudade, Alfredo, quando você pagava para vir. Pagava para ver. E agora ele me tomava uns 15 conto por edição, mano. Eu lembro até hoje, quem paga nunca esquece. Era 15 conto, eu lembro até hoje. Eu pedia para parcelar em 10, ele não dava. Mentira. Ele parcelava em 5 de 3, eu que pagava, Zé, eu lembro até hoje. Que é isso? Era 5 de 3, que naquela época 3 mil por mês, era suado. Era um estagiário que eu deixava de contratar. Mas a Guias, o motivo de eu estar aqui hoje é por causa desse cara, por causa da Michele, por causa do que a Guias representa na minha história, na minha carreira. E eu acho que sucesso mesmo é honrar o passado. E quando o Zé falou da oportunidade de estar aqui, obviamente eu tomei um pouco do dinheiro dele de volta, né? Eu vendi um clube. Todo o dinheiro de volta. Ele sempre foi exagerado assim, tá, gente? E aí eu falei, pô, Zé, vai ser muito legal ir de novo. E realmente, é muito legal estar aqui hoje, porque a Guias foi a primeira parceira estratégica da minha carreira. Foi a empresa que abriu muitas portas para mim aqui em São Paulo. Eu lembro das várias vezes que eu vim para Indaiatuba, eu ficava num hotelzinho ali no meio da cidade todo de madeira, ia comer um bauru famoso numa lanchonete aqui. Eu lembro exatamente, tomava banho na garagem do prédio. O mais legal que fica no sucesso são as memórias da jornada. Então, a Guias faz muito parte disso. Então, para mim, é um prazer imenso estar aqui. Espero agregar valor para vocês nessa tarde de hoje. Acabei de chegar do Amapá, fiz um esforço para estar aqui, porque eu quero te honrar. Sim. E honrar pessoas como a Michele, a Carla e todo mundo que ajudou na minha carreira. Cara, uma coisa que...
uma coisa que é nítido a sua mudança de lá, não é só o seu meio de transporte que mudou, você mudou, mas o que mudou para você? Porra, isso aí é chat GPT, mano. Sua pergunta aí foi chat GPT, guia SA, né? Isso. Cara, o que mudou para mim, Zé? Eu acho que eu passei por várias mudanças, tá? Eu acho que eu fui vários Alfredos diferentes, várias pessoas diferentes, vários filhos, vários namorados, hoje marido, agora pai, mas eu tive uma humildade, eu acho, de me adaptar às diferentes ciclos, fases e sprints que eu tive na minha carreira. Eu tive a fase do político, eu tive a fase do bonzinho, eu tive a fase que eu tinha que ser mal, eu tinha que me posicionar, eu tinha que enfrentar a loja integrada, eu tinha que ir para cima da Vetex. Eu passei por várias fases diferentes. Todas essas fases eu acho que eu consegui sempre administrar o meu ego e sempre conseguir respeitar os meus princípios, que no final do dia são as fronteiras que são inegociáveis. E eu acho que eu consegui fazer isso de forma muito boa, porque esse papo de hoje é para chorar nessa porra aqui, é sessão de terapia. Mas quando eu olho para trás assim, uma das coisas que eu me orgulho muito é que eu empilhei as relações que eu tive. Todas as relações que eu tive, de primeiro evento que eu paguei para palestrar do Sebrae, todas as relações que eu tive na vida profissional, são relações que eu até hoje tenho o telefone das pessoas, que eu falo com elas, que quando eu lanço um livro eu faço questão de mandar. Então, eu acho que eu fui bem-sucedido mais como pessoa do que como profissional. Cara, espetacular. Eu acho que eu poderia ter tomado algumas decisões que eu ganharia muito mais dinheiro, e não reclamando do dinheiro que eu ganhei, que eu consegui construir, mas eu tenho um orgulho mesmo de eu não ter... Eu mudei como profissional, mas eu nunca mudei como pessoa. Sensacional, sensacional. Você falou sobre princípios. Princípio de um empreendedor. Quais são mais... O que você vê que, porra, esse princípio para mim é inegociável? Acho que é ética. Eu acho que é ética. Eu acho que, assim, uma das coisas que eu tenho aprendido e que eu fracassei na minha vida, eu não me tornei um gestor. Eu não me tornei um gestor. E a evolução do empreendedor é ele se tornar um gestor. E quando eu percebi que eu era mais um especialista do que esse líder, eu tive a humildade intelectual de me tornar um excelente especialista e me juntar a grandes líderes. Que, na minha visão, é o Thales, é o Mariano, são pessoas que são muito competentes em encontrar pessoas, em formar pessoas, em arquitetar essas pessoas para que formem uma equipe e essa equipe construa as coisas maiores. E eu sou uma peça muito importante dentro de uma equipe. Mas é diferente você ser técnico de você ser jogador. Sim. É diferente de você ser jogador e de você ser artilheiro. Tem muito jogador que é muito bom. É forte, é habilidoso, é bom, mas ele não tem estrela. Cara. Estrela é uma coisa de artilheiro. Sim. É aquele cara que, né, a bola cai no pé dele. Ele está lá na hora certa, no momento certo. Acho que todo mundo aqui assiste futebol sabe do que eu estou falando, né? Essas pessoas têm essa energia, talvez, o nome. Sim. E eu tenho um pouco dessa parada, e ao invés de eu ficar sendo humilde com a tal da sorte, eu preferi me tornar um cara confiante com a tal da sorte. Então, assim, eu sei que eu vou ter sorte. Caraca. E você falando de gestão, eu vou contar um caos aqui. Um dia,
falando com a Carla, quanto que a gente vai receber lá de comissão da X-Tech? Tá enrolado, a gente não sabe. Ô, Fredo, como que acontece? Não, vou mandar o Jordão aí. O Jordão veio, passou um dia. Terminou o dia, foi embora. Carla falou para mim, ele não descobriu quanto ele vai ter que pagar para a gente. Falei, como não? Liguei para o Alfredo. Deu uma sabonetada no Alfredo. Pô, irmão, ou você faz ou você não faz, você não sabe qual é o número, cara. Para mim, se for X tem problema, se for 10X também não tem problema, mas eu falo um número. Você lembra disso? Não. Você ligou para a Carla, a Carla falou, Zé, você falou para o Alfredo, cara. Ele ligou aqui chorando. Cara, eu não lembro do chorando, mas eu lembro que tu falou essa parada. O chorando é por corte. Não. Eu lembro que rolou essa parada. E eu lembro que nesse momento eu tomei uma decisão que virou estratégia na minha vida. Porque nesse momento eu entendi a diferença entre esperança e comprometimento. Então eu entendi que às vezes eu não preciso da esperança da pessoa, eu preciso do comprometimento dela. E o comprometimento, qual é a melhor forma de você ter comprometimento? Pagando. Então não adianta, porque você vai virar sócio, porque a gente vai ganhar junto, porque vai ter oportunidade. Não, paga e cobra. Simples assim. E nesse momento eu lembro, não sei se você vai lembrar, que nesse momento a gente fez uma conta e eu falei, Zé, vamos fazer o seguinte, deveria dar mais ou menos uns 30, 40 mil. Vou te pagar 3 mil reais por mês e a gente não fica contando migalha. Fechou. E aí você falou, tá justo então. E a partir desse momento, para mim, ficou muito claro que a partir desse momento eu comecei a botar preço no comprometimento das pessoas, dos parceiros, e comecei a fazer conta em cima do potencial. E quando você paga, o que acontece com você mesmo? Você vira uma chave que você tem que falar, agora eu tenho que fazer valer a pena, pô. Eu estou pagando academia, agora eu tenho que ir. Eu comprei um carro, agora eu tenho que andar. Eu comprei uma casa, agora eu tenho que usar. Então eu lembro desse dia que virou essa chave. E quando virou essa chave, na época, a gente está falando, turma, de 8 anos, 7 anos atrás, tá? Eu, nessa época, contratei 22 pessoas para falar de mim. Tu lembra disso? Lembro. Eu paguei ao Murilo Gun 3 mil reais por mês para ele falar de mim. Eu chegava com os palestrantes e falava, cara, quanto é a tua palestra? Na época, um cara muito bom era 8 mil. Falava, 8 mil reais eu ganho por palestra. Eu falava, cara, se eu te der mais 500 reais por palestra, tu bota um slide meu na tua palestra? E não tinha um palestrante de marketing digital ou de e-commerce no Brasil que não tinha um slide da X-Tech na palestra dele. E o que eu estava comprando ali? Eu não estava falando... Todo mundo naquela época fazia o quê? Não, bota um link, tudo que vendeu eu te dou uma comissão, tudo que vendeu eu te pago. E eu fui lá, por conta desse episódio, e falei, não, eu estou te pagando, vai lá e faz para mim. E eu acho que hoje a gente, nos nossos negócios, a gente às vezes romantiza demais. A gente quer comprometimento, mas não quer pagar por ele. A gente quer que o time trabalhe muito, mas a gente não quer pagar para o time trabalhar muito. E aí a gente começa a querer pagar pouco e ter uma esperança de longo prazo. E aí essa relação não fecha, entendeu? E foi ali nessa situação que eu lembro de ter tangibilizado essa parada, de falar assim, cara, não, eu vou fazer conta, eu vou entender o potencial daquilo e eu vou pagar para ter o que eu acredito que vai dar resultado. Eu não vou deixar o meu sucesso à mercê da motivação dos outros. Que é isso que você faz. Você fala, vamos fazer uma parceria, vamos junto. Só que o cara briga com a mulher, o cara briga no trabalho, o cara acorda desanimado. E aí, tu acha que ele vai te priorizar? Tu acha que ele vai priorizar te indicar? Tu acha que ele vai priorizar encher o teu evento? Levar gente para você? Não vai. Agora, se você pagou, você pode cobrar. Alfredo, falar em pagar, eu bastante tempo fiquei aqui na minha casinha, né, em Dayatuba, com os meus franqueados.
há 1 ano e meio, eu entendi esse negócio de pagar para ter acesso. Comecei com o Joel, estou com você agora, estou no G-Club. Qual a importância de participar de mesas melhores do que aquela que a gente se coloca naturalmente e buscar mesas diferentes? Cara, eu acho que isso aí é sempre mais do mesmo, mas acho que todo mundo sabe que é a realidade. O ambiente molda a gente. Só que tem uma coisa que o ambiente faz, e aí eu vou falar com toda a humildade do mundo para vocês. E não é mérito meu, não. Tem o mérito, tem a sorte, mas é realmente o que aconteceu comigo. Eu tive a oportunidade de frequentar, de me tornar amigo, de viver numa geração e de ter participado de uma geração que fundou o Nubank, que fez iFood, que fez uma série de coisas. Então isso me proporcionou estar em mesas, mas eu comprava esse acesso lá atrás, se você parar para analisar. Sim. Eu patrocinava a ABS, eu patrocinava a Marketing Digital, eu patrocinava uma série de lugares que não tinha grupos de negócio, então eu patrocinava associações que eram os grupos de negócio. Há 10 anos atrás, os grupos de negócio hoje privados, empresariais, eram associações. E todo mundo era, não, vou me associar a isso não, ficar gastando esse dinheiro. E eu era desse tamanho e já era mantenedor. Lembra disso? Lembro. E aquilo ali abriu várias portas. Aquilo ali foi eu comprando acesso naquela época em outro formato, né? Então, Zé, o que eu acho é que esses grupos têm um poder de ensinar ambição. E ambição não é uma matéria. Não tem no colégio. Nunca ninguém sentou para você para explicar o que é ambição. Nunca. E ambição eu aprendi na minha vida que não se ensina, se transmite. Ambição é uma parada que transborda. Eu tenho certeza que tu foi me pegar de helicóptero e tu já está curioso. Quanto custa essa porra? Quanto é de São Paulo? Porra, é cota, não é cota? E é essa energia que a gente vai consumindo e quando normalmente ela passa pelo ego, ela provoca mudança. Profundo isso, cara. E é verdade, porque vamos olhar o nosso caso. A partir do momento que você me chamou para podcast que você achava que eu não ia fazer, você mandou uma mensagem já você estava descrente que eu ia aceitar. E eu aceitei na hora. 1 milhão. Você estava descrente, você me mandou mensagem tipo, porra, se desse algum dia. E eu falei, fala que a minha secretária marca semana que vem. Você não sabia nem o que fazer. Falou, pô, mas não tem nem estúdio, você nem pergunta. Não, vamos no G4. Você falou, vamos no G4. Não, aí eu falei, cara, só faz aqui perto por causa da minha agenda, tal. E eu tenho certeza que a partir daquele momento que a gente conversou, o teu ego e a tua inveja saudável, todos nós temos inveja, não se iludam. Não era mais pela X-Tech ou pelo dinheiro público que eu ganhei. Era pela mentalidade que eu criei. E tu começou a falar, porra, meu, como é que esse viado tá pensando dessa maneira, meu? Como é que esse cara tá falando essas porra da boca dele? Eu conheci ele. Ele era um maluco, ele comia croissant no ano de um evento inteiro. Ele andava todo barbudo, todo destroncho. Como é que agora ele tá falando esses conceitos? Porra. Esse é o poder do ambiente. Então, a ambição, ela funciona por osmose. É um negócio que, quando você está num grupo ambicioso, ela transborda. E aí não tem como. E aí tu vai absorvendo aquela energia, de repente aquela energia virou uma vontade, de repente, virou uma curiosidade, aquela curiosidade virou uma vontade, aquela vontade começou a virar um objetivo, aquele objetivo começou a virar um sonho, e aí quando você vê, você está acordando mais cedo, dormindo mais tarde, trabalhando mais, tomando mais risco, e aí aquilo ali vira uma estratégia, vira uma visão. Então, eu acho que eu tive a inteligência e humildade na época de saber que eu não tinha essa ambição. A primeira pessoa que me fez ter ambição na vida se chama Mariano Gomide, CEO da Vetex. Eu falei para ele, ele mostrou para ele, eu lembro até hoje, eu no NACA, em São Paulo, a gente sentou um na frente do outro em japonês,
ele virou para mim e falou assim, qual o teu número? Eu falei, que número de quê, mano? Ele tá falando de telefone, que porra é essa? Aí eu falei, como assim? Aí ele falou assim, número, pô. Quanto você quer ganhar, assim? Aí eu falei, puta, fudeu, nunca pensei nisso, né? Na minha cabeça, eu lembrava até hoje meu pai falando que um funcionário público tinha uma aposentadoria na época de uns 10, 15 mil reais. E se falava muito de 1%. Então eu falei, cara, isso aí dá mais ou menos 2 milhões, seria a vida, né? Comprei meu emprego público. Eu lembro dessa associação na minha cabeça. Só que na hora eu não sei de onde veio. Eu falei, cara, eu vou falar 10. Cara, quando eu fui falar 10, saiu 100. Eu falei, 100. Aí ele, 100 milhões? Eu falei, 100 milhões. Aí ele, pô, é muito. Mas deixa eu te mostrar aqui. Ele abriu uma planilha e falou, pô, se a gente comprar você agora, se a Vetex crescer tanto, porra, dá para tu ter 100 milhões. Eu falei, pô, ele tá de sacanagem. Eu vou fazer igual a MC, eu vou sair tomando dívida. Foda-se. Com um carro parcelado nessa porra. E dali a gente começa a construir a nossa história junto. Eu juro, eu olhava a planilha dele. Quando a gente assinou os contratos, eu lembro até hoje, eu vou contar para botar, tá gravado, né? Tá. Foda-se, vamos contar. Eu lembro até hoje. A gente negociando pra caramba, eu em Recife, indo subir no palco, ele me liga e fala, ó, pô, vou falar com o board, esse. Eu falei, Mariano, a gente já estava falando em 10 a 15 milhões de reais. Eu virei para ele e falei, Mariano, eu só vou vender a empresa se eu tivesse 5 milhões de reais no banco. Porque na minha época era essa coisa, cara, se eu tivesse 5 milhões, eu vou comprar um apartamento na Tijuca de 800 mil reais, no prédio dos meus pais, vou aplicar 3 milhões, vou ganhar igual um juiz ganha pro resto da vida. Acabou, pô. Então, ele falava 14, eu falava, tudo bem, pode ser 15, pode ser 20, 10. Eu preciso de 5 milhões na minha conta. Ele, porra, mas a gente nunca comprou uma empresa assim. Eu falei, eu sei, eu entendo, mas, cara, eu preciso de 5 milhões na minha conta. E a gente ficou nessa. A hora que ele me ligou, quando eu saí da palestra, e ele falou, aprovei com o board, a gente vai te dar 5 milhões de reais em 2 anos, em 3 anos. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que falar, não sabia para quem ligar. Eu falei, porra, caô, não é possível. Eu estava cagando se ia ser 10, se ia ser 14, se ia ser 20. Eu falei, cara, zerei minha vida, resolvi meu problema. Essa é a verdade. Eu lembro descendo a escada rolante. Não sei se você lembra dessa história. Descendo no shopping. Fomos almoçar. O primeiro lugar que você foi contar que tinha vendido X-Tech veio na Guias. Eu vi aqui. Daí você descendo a escada... Eu vi de motorista, eu lembro. Chique pra caralho, tinha vendido a empresa, pô. Só não tinha ganhado dinheiro, mas já tinha vendido a empresa. Bom. Vi com o Ronaldo, o motorista, lembra? De Sonata. Minha memória é boa. Cara, ele descendo a escada, assim, apoiado na escada rolante, eu olhei para trás assim, e aí, resolveu a vida? Resolvi. E era isso, era 5 milhões de reais. E aí, cara, eu olhava aquela planilha dele que chegava aos 100, pô, esse cara é muito louco, né? Cara xarope da porra, mano. É que pariu, essa porra valia não sei quantos bilhões, o cara é muito maluco. Mas deixa ele, eu tenho 5 agora, foda-se. Aonde chegar, chegou. Daqui para frente, tudo é lucro. Entrei na Vetex, foi a maior escola da minha vida, executiva. Aprendi política, aprendi a engolir choro, aprendi a sofrer bullying. Meu apelido na Vetex no primeiro ano de empresa era subcelebridade. Essas mesmas pessoas que me chamaram de subcelebridades hoje pagam 40 mil para ter aula no G4. Eu adoro. Você lembra das coisas, né, cara? Lembro. No nosso podcast lá, você lembrou, cara. Quem puder, assiste o podcast. E aí, o que aconteceu, né? Aconteceu que aquela planilha foi indo para frente, foi bater no primeiro ano, foi bater no segundo ano. Eu comecei a acreditar mais na empresa. Quando eu entrei na empresa, a empresa valia 100 milhões de dólares. Aí fui comprando mais ação, fui ganhando mais ação, fui me tornando relevante na companhia. E aí eu tenho até tatuado no braço, eu nunca vou me esquecer. Eu estava na minha casa, em São Paulo, na pandemia, fazendo uma live, pinga assim, WhatsApp no telefone, o Geraldo, tem passaporte? O Geraldo, CTO da empresa, me mandando se eu tenho passaporte. Aí era contando para ficar caro, ó, vai para o México que a gente vai abrir capital. E eu não sabia ainda, pô, vai valer 1 bi, 2 bi, 3 bi.
Cara, no JP Morgan, e aí é muito louco, Zé. Um moleque que, meu irmão, era um designer que montou uma plataforma comprando um Celta para o sócio. E foi isso que eu paguei para o Ricardo, pelo sistema. Que teve a bênção de passar o austríaco na minha vida, que foi o cara que tangibilizou minha ideia em sistema e sumiu 2 vezes. É mesmo? Pô, história é bizarra. Estava lá, no México, 18 dias para poder ir para Nova York para bater o sino. Eu estava lá no JP Morgan, no andar do IPO, fazendo o booking da empresa, e naquele momento a empresa já estava valendo 1,8 bilhões de dólares. Ou seja, qualquer dinheiro era dinheiro para caralho. Qualquer coisa era muito dinheiro. No IPO, a empresa alcançou 3 bi de dólar. Um mês depois do IPO, a empresa alcançou 4,4 bilhões de dólares. Ou seja, galera, é matemática. Cada R$1 que eu coloquei virou R$44. Cada 1 milhão virou 44 milhões. Salva de palmas pro cara aqui. E a gente está falando que eu vendi a empresa com 30 anos exatos. E eu fiz o IPO com 35 anos exatos. Então foram 5 anos que a minha vida foi completamente transformada. E ali eu aprendi muito, cara, porque como uma empresa pública, com o teu patrimônio lastreado numa empresa pública, eu já entrei para dar aula ganhando 5 milhões de dólares no dia. E eu já entrei para dar aula perdendo 15 milhões de dólares no dia. Porque o teu patrimônio fica muito volátil, né? Sim. Está na ação e vocês têm que lembrar que eu fiz a IPO em 2021, o mercado estava all time high. Então, logo na sequência, a gente viu várias quedas brutas. A ação de 32 dólares hoje é 5. Então, isso também me ensinou muito. Você segurou muitas ações ou não? Vendeu, realizou pouco? Dá para viver. Sim. Bom, só falando, Gisele, você está organizando... Cadê a Gi? Está organizando? O pessoal mandou para você? Já tem alguns nomes aí? Eu sou ainda um dos sócios relevantes da companhia, sou conselheiro, embaixador da loja integrada, participo de algumas coisas estratégicas da área de vendas da Vetex. Então, assim, ainda tem um relacionamento lá muito legal, tem uma relação com o Mariano muito legal, com o Geraldo muito legal. Então, esses 5 anos também, não foi só a Vetex, foi o livro, foi o Instagram, foi a autoridade, foi os investimentos. Eu investi na Starlink no começo da Starlink, eu investi na CRM Bônus. A CRM Bônus agora, vocês viram, o iFood comprou recentemente por 10 bi, né? Sim, 10 bi. 10 bi de real. Eu entrei na empresa, a empresa valendo 300 milhões. Caraca. E entrei pesado. Então, assim, sim, também dá para viver. Legal. Então, assim, foram aparecendo muitas oportunidades, a coisa foi acontecendo, a coisa foi rolando. E o G4, no final do dia, eu acho que é o meu legado, assim. Cara, e assim, já indo para o G4, porque uma das coisas que você olha para o G4, você vê uma cultura de vendas muito forte. Hoje, você é o que representa, de uma certa maneira, esse segmento de vendas, né? Você é um vendedor nato. Foi você, Thales, Naidon, como que vocês construíram essa cultura de vendas do G4? Na real, eu e Thales, a gente é muito marqueteiro. E marqueteiro não é do lado pejorativo, como o brasileiro acha. Marqueteiro é o cara que sabe transformar conhecimento, conteúdo, resultado em marketing, em solução. Então, no final, quando você olha para o G4, é muito a nossa essência de o G4 é uma empresa marqueteira, o G4 é uma empresa vendedora, o G4 é uma empresa que trabalha muito, ela é intensa, ela é agressiva, né? Ela entrega muito. Então, quando você olha para a companhia, é muito fácil ver as nossas características nela. Obviamente, a cultura do G4 eu sou um cara, Zé, que hoje em dia o meu papel
não é vender. O meu papel é criar negócio. Então, as pessoas já elas acabam endereçando a mim como vendedora, mas no final do dia, o meu trabalho não é vender. Meu trabalho é construir negócio. Eu brinco que o meu maior dom, a minha maior habilidade é unir criatividade, acesso e fazer isso aqui virar negócio. Né? O time tem uma brincadeira que o Alfredo tem o poder de criar dinheiro. Não, Chico Xavier na causa, né? Ainda tem o Chico que vem de vez em quando. Mas isso hoje é o meu lugar de potência, a capacidade de criar dinheiro. Então, no final do dia, a cultura do G4 ali, da porta para dentro, ela é muito um desdobramento da característica do Thales. Porra, agressivo, disciplinado, trabalha muito, porra, tal. Então, ele tem muito essa coisa. A minha coisa é diferente. A minha característica, ela é mais de monetização, de criar dinheiro, de criar os negócios. Então, normalmente, eu estou sempre viabilizando financeiramente os recursos para a gente construir a visão ali que o Thales ele enxerga. Obviamente que a gente, junto como sócio, lapida essa visão, e aí eu sou o produtor de recurso para a gente conseguir executar e tornar isso viável. Então, é uma formação de time ali, cara, muito interessante ali, muito equilibrado. Tanto que todos os caras, Guilherme Benchimol, André Street, os caras que são nossos mentores, eles olham para a gente, eles conversam com a gente, é unânime e papum. Cara, a sociedade é a maior fortaleza do G4. A complementariedade de vocês é a maior fortaleza do G4. Porque faz a gente ser uma empresa muito dinâmica. Então a gente, cara, está sempre fazendo negócio. Hoje de manhã, vindo para cá, eu estava simplesmente fazendo uma parada que eu consegui uma informação que vai ter um tal do aeroporto, que eu já vi que um cara comprou um terreno no leilão, esse cara me segue, eu já falei com um cara, falei, pô, se tu vender um pedaço para a gente, ou seja, já é um negócio ali que o cara conseguiu comprar o terreno por R$1 milhão e que hoje vale 40. E que eu já estou olhando para, tipo assim, cara, se for um terreno perto de aeroporto, isso aqui é um negócio que vai dar 2, 3 milhões por mês. Ou seja, está na hora de entrar para construir patrimônio, para construir renda. Então, enquanto isso, o Thales está fazendo uma agenda com enfim, autoridades. Então, a gente está... O nosso poder de capilaridade, de estar presente em oportunidade é muito grande. Então, isso é uma fortaleza hoje muito grande da empresa, entendeu? Sim. A gente não é um time que a gente aprendeu a jogar junto e a gente entende e tem maturidade para, tipo, tem um momento de jogar junto, tem um momento de jogar separado e juntar o pote. Né? Cara, hoje a galera nem sabe, tá? Mas hoje o G4 Capital, que é o nosso fundo de pessoa física, ele tem mais de 100 milhões de negócios. E os negócios do G4 Capital já faturam 70 milhões de reais por ano. E não é público e não está dentro dos 500 milhões. 500 milhões é o G4 Educação. Sim. Esse é um outro negócio, que são empresas que a gente não fala publicamente que a gente é sócio. Sim. Cara, e a G4 também é uma empresa muito democrática. Vocês têm produto de zero. Não é democrático. Não, mas vamos lá. Não estou falando... democrática por cliente. Por cliente. Por cliente. Eu sei o que você quis. Não é democrático mesmo. Democrático. Bom, vai de produtos gratuitos a mais de 300 mil de ticket. Na verdade, o nosso cliente é um médio. Não é nem o pequeno nem o grande. O nosso cliente é um médio. É um empresário médio. Só que o pequeno, ele se torna médio. Então, eu sempre ensino isso na minha aula. Se você hoje não está gastando pelo menos 10% do teu orçamento para construir o futuro do teu negócio, você não vai ter futuro do teu negócio. Profundo isso também. Entendeu? O que a Ferrari tem TikTok? É para vender carro? Não é para vender carro. Mas se ela não começar agora, se a Ferrari na cabeça do adolescente, quando o adolescente ficar rico, ele não vai ter a mesma referência da Ferrari. Então a Ferrari não está no TikTok para falar com o público dela. Ela está no TikTok para falar com o futuro do público dela. Então a gente precisa oxigenar a nossa estratégia. Qualquer marca, entendeu? Então eu preciso isso. Se vocês repararem agora, recentemente, eu estou entrando no YouTube, né? Estou até gravando para o canal. O que eu fiz? Peguei os 10 novinhos que estão gravando conteúdo no YouTube e convidei todos eles para gravar conteúdo comigo. O que eu estou fazendo? Eles são um público de comprar G4? Não. Mas eu estou oxigenando a minha autoridade num público novo
que daqui a 5 anos esse cara vai ser dono de uma empresa, ele vai conhecer 10 pessoas. Então, agora, eu acabei de lançar um livro em homenagem a Antônio, Bora Ser Criativo. Já é pensado em como é que eu já me posiciono na cabeça da criança. Legal. Porque quanto mais você tem esse poder, mais você tem chance de ficar no topo. E as empresas não pensam nisso. Então, o G4, quando eu tenho produto online, é pensando, cara, óbvio, como é que eu gero impacto para essa galera, mas essa galera que está hoje consumindo produto online, ela trabalha para um cara que tem uma empresa grande. Ela conhece o cara que tem uma empresa grande. Então, é muito mais marketing do que produto em si. A minha estratégia, eu brinco que eu tenho 2 formas de operar, a passiva e a ativa. A ativa, vamos dar um exemplo aqui, tangibilizando para o business de vocês. Porra, qual é o teu nome? O Lucas. O Lucas tem agência. O Lucas, ele é muito bom em e-commerce. Pegar cliente de e-commerce e fazer o cara vender. A estratégia de venda dele de marketing de conteúdo ativa vai ser para quem? Para dono de e-commerce. Mas se ele ficar relevante, o que vai acontecer? Vai chegar um dono de indústria. Não significa que ele não pode vender. Por quê? Porque é uma estratégia passiva. O cara de indústria chegou, ele vai ter lá um material de indústria e vai vender para o cara. Então, a minha estratégia ativa no G4 é para dono de empresa média. Agora, a minha estratégia receptiva, o que transborda da minha estratégia, aí eu tenho produto online, aí eu tenho diversos tipos de produtos. Isso aí. Até os gratuitos. E uma coisa que eu aprendi na sua aula lá do Gestão e Estratégia é mudando de foco no cliente para o foco do cliente. Aprofunda um pouquinho para a gente. Cara, o foco no cliente, você coloca teus sentimentos, as tuas expectativas, o teu conhecimento, você coloca toda a tua bagagem, todas as tuas verdades absolutas que você cria no cliente. E aí você está muito obcecado em olhar para ele. E no final, o que vende não é você olhar para ele, o que vende é você olhar para onde ele está olhando. Essa é a pegada, é você trocar de lugar. É você entender, o que o meu cliente quer? O meu cliente quer tempo. Mas tempo cai minha qualidade. Mas ele quer e ele valoriza agilidade, não qualidade. Então, como é que eu entrego o que ele quer? É isso? Não tem mistério. Tem mistério. Mas meu posicionamento, tá tudo bem. Eu dou um exemplo na minha aula. O cara que é dono de um negócio sozinho, quando ele vê um grupo empresarial, ele vê acolhimento. Ele fala, mano, vou ser acolhido ali, vou estar com outros empresários, posso falar do meu resultado, posso falar. Quando o cara ele tem sócio, ele vê alinhamento. Ele, quero participar com o meu sócio, quero que a gente esteja alinhado, quero que a gente esteja na mesma ambição, porque a sociedade vai desbalancear. E não é desbalancear, vai desbalancear em conceito, em ideia, em vontade e tal. A gente não é linear, né? Eu tive minha filha agora. Cara, a minha cabeça mudou. Eu já falei pro Thales, falei, irmão, você tem o tesão de vir pro escritório de segunda a domingo, todo dia, trabalhar pra cacete, lá. Eu opero diferente, a minha forma de gerar valor é diferente. Não que eu não possa gerar, mas eu também não quero gerar esse valor do escritório. Quero gerar outro tipo de valor, mano. Eu consigo estar na minha casa, fazer um negócio grande, abrir uma oportunidade grande, conectar, lá no Boa Vista. E está tudo bem. E se isso não estiver alinhado, então significa que a gente precisa realinhar a sociedade. Você compra um pedaço da minha parte, eu compro um pedaço da tua, a gente combina a regra diferente. Então, isso é muito normal no mundo adulto. O problema é que as pessoas não querem ter essas conversas difíceis. E no nosso caso, como a gente tem muita maturidade societária, a gente sempre tem essas conversas difíceis. Então a gente está sempre alinhado, aí a coisa vai e desalinha, a gente traz a linha de novo, e no final do dia a gente tem que estar sempre bem. Dá trabalho estar sempre bem, é igual casamento, não dá trabalho estar sempre bem? Tem que dar presente, tem que surpreender, tem que dar atenção. Às vezes você está dando presente demais, resolve? Não resolve. É botar a mão nas costas para dormir. Não adianta dar a bolsa do que é do sonho da vida se tu de noite não botar a porra da mão nas costas para dormir. A bolsa perdeu valor. E é isso mesmo, porque o ser humano, ele normaliza tudo. A coisa mais extraordinária do mundo se torna normal com o tempo. O tempo
O tempo, a única coisa que o tempo engrandece é o conhecimento. Porque o tempo destrói os teus músculos, o tempo diminui a tua memória, o tempo corrói teu dinheiro, o tempo ele corrói absolutamente qualquer parada. A gente morre por causa do quê? Do tempo. Então o tempo vai corroer relacionamento, o tempo vai corroer. Agora, existem vários exercícios como a musculação para você não perder tanto músculo, existem várias vitaminas como uma boa conversa para você manter a relação. Então, você precisa ser inteligente o bastante para conseguir administrar o tempo. E isso, quando eu olho para a maioria dos empresários, é o que a gente acaba não fazendo. E aí a gente começa a alocar tempo nas coisas erradas, nas besteiras, nas coisas de pouco valor. Então, hoje, por exemplo, quem é que produz conteúdo? Pouca gente, deveria ser todo mundo, tá? Vocês estão tudo errado. Eu falo. Vocês estão tudo errado, mas beleza. Quem tem motorista? Ninguém, tá bom. Não, qual é a dúvida? Quem tem motorista? É simples. Se você produz conteúdo, você passa 4 horas por dia no carro, um motorista custa em média 3, 4 mil reais por mês, você divide pelo número de horas que você está no carro, você vai ver que o teu story está valendo 200, 150 reais. Se questione, vale a pena 150 reais para tu gravar um stories? A chance de você fazer 10 stories e conseguir um lead, conseguir um cliente que vai te pagar 4, 5, 6, 8 mil reais é muito maior do que você ficar dirigindo, falando no telefone, dirigindo, não atendendo o teu cliente, fazendo vaga, procura valet, espera o valet, procura carro. Faça um atento. Vocês estão gastando mal o tempo de vocês. Talvez porque vocês criaram uma verdade absoluta que motorista é coisa de rico. Mas motorista, para quem produz conteúdo, você está comprando tempo. Alfredo, assim, cada vez mais, cara do dono é o negócio. No G4 é muito claro, você e o Thales aparecem bastante. João Adib e outros por aí que aparecem para poder gerar credibilidade para o negócio. Isso é tendência ou é valor? Sim. Acho que é os dois. Eu acho que é uma tendência, não dá para negar. Tem coisas, galera, tem coisas que a gente não quer aceitar. Mandar. Tem coisas que a gente não quer aceitar. Vou dar um exemplo para vocês configurarem o cérebro de vocês. Igual o exemplo do motorista que eu dei, faça esse exercício em tudo na tua vida. Tudo tem que virar número. Tudo é matemática. Absolutamente tudo. É um jogo de número. Mas vamos lá que eu vou tentar configurar outra perspectiva de vocês das paradas. Quando você olha uma matéria do BTG comemorando 1 milhão de inscritos no YouTube, se você tem uma empresa e você não está com um planejamento mínimo para ter um YouTube, é uma questão de burrice. Porque o BTG é o banco mais rico da América Latina. O BTG é uma marca mais forte da América Latina. E os caras estão vibrando porque conseguiram alcançar 1 milhão de inscritos no canal do YouTube. Aquilo ali já é uma mensagem por si só. Não precisa pagar uma mentoria, não precisa entrar numa comunidade, não precisa fazer G4. Você não precisa de nada. Está ali na matéria. A maior empresa, uma das empresas mais ricas do país, está gastando tempo e dinheiro para ter um canal no YouTube. Acabou, está ali, está escrito. Só não entende quem não quer, pô. É igual quando a gente era adolescente e a pessoa que a gente estava saindo parava de mandar mensagem e a gente ficava inventando uma história, ela deve ter o dia muito ocupado. Concorda? Está ali, o BTG está investindo no canal de YouTube, está comemorando que eu alcançou 1 milhão de inscritos. Está na cara, é óbvio. O que eu estou fazendo no YouTube? A partir do momento que eu vi aquela matéria, eu comprei uma produtora, trouxe os moleques de Recife, botei um time de 8 pessoas no G4, falei, temos um orçamento aí de 3, 4 milhões de reais para fazer YouTube.
e vamos pensar como vamos extrair valor disso aqui. É muito rápido, eu não precisei fazer um curso, eu não precisei contratar um mentor, eu não precisei, é óbvio. Então, quando você vê um movimento do Zuckerberg produzindo conteúdo, o cara tem lead infinito, porra. E o cara agora, depois de, porra, ser trilionário, virou blogueiro, você fala, porra, calma aí, mano. Aí você vê o Dan White virando podcaster. Aí tu vai ter que, porra, tu precisa respeitar o que tá acontecendo. Alfredo, eu uso você como álibi, cara. Eu falo o seguinte, ó, se você não... Segundo o Alfredo, se você não coloca 5 stories, você é preguiçoso. A gente pode depois entrar nesse papo de conteúdo. Eu te cobro barato pra gente depois desenvolver sobre isso. Tem que ver alguma coisa, não tem jeito. É o coração vendedor. Mas esse papo de conteúdo é muito legal, porque existe conteúdo capturado e conteúdo produzido. Então, a pessoa que, porra, não tem conteúdo, cara, contrata um estagiário, 4 horas por dia, a tua rotina é um conteúdo. Só captura ela. Olha para ela, seleciona o que é bom e posta. Acabou. Aí você vai começar, vai ter 10 pessoas, vai ter 15 likes. Beleza, qual foi a última vez que tu recebeu 15 elogios? Qual foi a última coisa que você falou que 15 pessoas te elogiaram? Hoje tem chat GPT, hoje tem banco de imagem, hoje tem inteligência artificial. Cara, não se tem mais desculpa para você negligenciar essa parada. E o legal, cara, é que produzir conteúdo não é falar sobre o que você vende. Olha no meu Instagram, nem tem quantas horas tem o curso. Não tem, pô. Não tem. E agora, acabei de sentar aqui, um cara mandou para mim. Pô, por que você fez esse take do helicóptero? Até foi de ontem, não foi nem de hoje. Aí, não, foi de anteontem. Ele, por que você fez esse take sendo do helicóptero? Eu falei assim, ué, porque é minha rotina, pô. Eu não aluguei um helicóptero para fazer um take, caralho. Eu tô indo para uma reunião por causa do trânsito, que eu tava na Jovem Pan, eu dei satisfação pro seguidor. Eu tava na Jovem Pan, tinha que ir para Alphaville, não dava para ir, só que, pô, era o dia de capturar conteúdo, meu time veio comigo, meu time captura conteúdo, pô, achei a imagem maneira, postei. Emergente, tomou um bloco. Não é meu cliente, não é meu lead, foda-se. É simples assim. Pessoal, depois um microfone para o Lucas e para a Aline que fizeram uma doação. Pode perguntar, Lucas. Não negligencie o poder do conteúdo. Eu quero dar um exemplo para vocês. A CIMED só lançou o CarMed de novo com a Fini, porque o Adib mostrava a força de vendas que a CIMED era e que a CIMED vendia para farmácia independente. Foi essa informação do Adib mostrar que a CIMED vendia para farmácia independente que fez a Fini falar, eu vou procurar esse cara para vender bala para farmácia independente. Por quê? Porque ela já vendia para as grandes. Ela falou, esse cara vai vender bala na farmácia independente. Quando ela chegou para vender para o Adib falou, eu só vendo o que eu fabrico. Só que ele viu no slide da apresentação uma collab da Havaiana com a Fini, ele falou, pô, e se a gente fizer um produto em collab? Aí a gente falou, a gente tem essa modalidade. Nasce o CarMed Fini, que se viraliza o CarMed Fini, e esse ano a CarMed vai fazer R$1 bilhão com 275 milhões de lucro. Inacreditável. Inacreditável. Então, assim, eu sempre tenho uma visão. Essa visão, para ser alcançada, ela tem milestones. E na hora que eu olho o que eu preciso fazer, eu entendo, isso aqui está na direção da minha missão, do meu objetivo. Pô, isso aqui tá. Pô, isso aqui eu vou priorizar. Pô, isso aqui não. E eu organizo em 3 tiers de coisa. Tier 1, 2 e 3. E aí eu mando pro meu time. Falo, galera, isso aqui é prioridade. Isso aqui é tier 1. Preciso resolver logo. Pô, isso aqui é tier 2. Só que no final do dia, cara, você vai ficando cada vez mais pragmático. Você vai ficando cada vez mais frio. Você vai ficando cada vez mais calculista. Então não tem muita enrolação, entendeu? Não tem. Já foi gravar podcast comigo, ele viu. É papum, papum. Eu desci aqui no helicóptero, eu desci aqui, o Zé me pegou, eu não vim conversando com ele no carro, eu vim fazendo o quê? Mas conversou, sim, é mentira dele, conversou, né? Vim falando, pô, a gente depois conversou chegando, mas eu vim trabalhando. Ele fez 2 ligações, isso é verdade. Então, tipo assim, o Nicolas, cadê o Nicolas? O Nicolas trabalha comigo, né? Ele tá em tudo comigo na vida. Às vezes eu vou para palestra e ele fala assim, pô, mano, dá atenção pro contratante. Eu falei, pô, mas não dá, não é porque eu tô palestrando, ele me comprou 1 hora.
Não dá para eu ficar 1 hora no carro conversando com ele. Jesus está produzindo. Então, cara, você vai configurando a tua cabeça para um nível de produtividade que hoje, quando eu entro no carro, meu gatilho é, eu tenho que responder caixinha de pergunta para pagar o motorista, porque é isso que paga o motorista, eu responder caixinha de pergunta. Porque se eu parar de estar no carro e ficar achando que eu estou no carro e vou tirar um cochilo, então não significa que eu tenho motorista. Eu estou indo contra a minha cultura. Eu não posso, no G4, ter uma cultura de financeiro ser fábrica de lucro e falar para o meu time arredondar a conta, negociar, pedir cashback, pedir bônus, pedir brinde, se eu não faço isso na minha física. Que as coisas vão sendo reflexo. As coisas vão sendo igual. Então, fica fácil você tomar a decisão, entendeu? Porque tu olha para aquilo e fala, cara, puta, aquilo é nele. Está na direção do meu objetivo? Só que tem uma parada que eu aprendi também na vida, devia estar com uns 35 anos, 33 anos, o Mariano me ensinou. Que o objetivo não é o dinheiro, o objetivo é o impacto. O dinheiro é a consequência. Então, os meus objetivos não é 1 bilhão, não é isso. Hoje eu tenho um objetivo muito claro na minha vida. Eu consegui olhar nos olhos dos meus pais e ver o orgulho que eles têm de mim, não pelo que eu tenho, pelo que as pessoas falam de mim para eles. Quando as pessoas pararem meus pais no shopping, na rua, etc. e tal. Eu já botei na minha cabeça que é isso que eu quero que a minha filha viva. Irmão, minha filha tem 2 meses, ou seja, a minha filha vai começar a entender alguém parar ela na rua e falar do pai dela em 15 na minha cabeça. Ela vai entender. Eu tenho 15 anos de trabalho para conseguir chegar lá quem eu sou hoje. Ou seja, eu estou fudido. É isso. Eu tenho 15 anos que eu tenho que continuar escrevendo livro, eu tenho que continuar dando palestra, eu tenho que continuar gerando valor para a sociedade, independente de eu ter dinheiro, de eu poder parar, de eu não poder parar. Porque esse objetivo, para dar check, mano, tu sai do hype assim. E para eu viver essa parada de nego parar, eu já tenho a cena na minha cabeça. Nego parando minha filha na rua e falando para ela assim, falando, porra, as ideias do teu pai, meu irmão, são iradas, já ganhei muito dinheiro com as ideias do teu pai. Porra, teu pai salvou meu negócio. Tem 15 anos mantendo a autoridade, 15 anos mantendo a autoridade, irmão. Eu vou ter que produzir muito stories, eu vou ter que produzir muito conteúdo, eu vou ter que gerar muito valor, porque a sociedade te esquece assim. Obrigado. Alfredo, tem uma coisa que a gente colocou agora na nossa cultura, que eu reformulei depois do GE, e é uma coisa de entrega. Você, para a gente caminhar para o final aqui, como você consegue entregar antes, entrega muito antes, cara, das pessoas comprarem você? Você dá muito, cara. E é uma coisa que parece que é muito natural para você. Eu acho que isso é uma mistura do meu pai e da minha mãe. Eu acho que é uma excelente pergunta, Zé. Eu acho que não é uma pergunta, né? É uma reflexão. Eu acho que meu pai foi o responsável por botar esse drive na minha cabeça de que... meu pai falava para mim uma parada muito foda. Ele virava para mim e falava assim... Ele passava em casa assim, né? Falava, sai do teu quarto, pô, vai pra rua. Mesmo que não tenha negócio, vai pra rua. Fica lá do lado do teu cliente. Vai ouvir o que o teu cliente está falando. Vai ouvir a dor. E quando eu comecei a fazer isso na época na Marina da Glória, que eu saía da Tijuca, ia para a Marina da Glória, ficava lá 4 horas, indo numa loja, indo na outra, a quantidade de negócio que nasceu de eu ouvir o meu cliente, que ele não ia me pedir para resolver, mas eu ouvi e falei, cara, eu consigo fazer isso para você, quer que eu faça aqui? Pô, tu faz aqui? Faz. Pô, custa tanto. Pô, beleza. Só que a maioria das vezes você não fala, eu resolvo, custa tanto. Você vai e resolve. E o cara vira para você e fala, pô, quanto é? Então, o meu início de carreira foi muito assim. A X-Tech, você lembra? Eu vou contar para vocês aqui a parada mais bizarra que talvez vocês vão ouvir sem filtro. Toda vez que eu ia cagar, eu abria o Instagram, pegava as marcas que tinham o Instagram com seguidor na época, que não tinham loja virtual. Eu abria o laptop em cima da perna cagando. Eu montava a loja.
mandava mensagem com o link e falava, pô, fiz essa loja para você, vi que você vende pela internet, mas ainda não tem e-commerce. E eu fazia isso umas 10 lojas por dia. Era do ar cagada, 20 lojas por dia. Não estou exagerando, não estou botando filtro, não estou mentindo. Você pode perguntar para minha mãe. Minha mãe batia no quarto e falava, você vai ter hemorroida, Alfredinho. Para de ficar sentado no banheiro. E eu não sei porque eu me sentia produtivo pra caralho ali. Tava fazendo 2 coisas ao mesmo tempo, porra. E as primeiras lojas da X-Tech foram assim. Eu fazendo a loja antes do cara me contratar. E era no-brain o cara comprar, porque o cara falava assim, puta, mas eu contratei uma agência aqui, o cara me deu 3 meses de prazo. Como é que já está pronto? Eu falava, cara, é só tu assinar o plano aqui, se você quiser, custa R$ 1.290, que é o valor da montagem, eu acabo ela botando 10 produtos seus. E a X-Tech nasceu assim. Então, eu acho que talvez, para mim, fica mais difícil responder sobre isso, porque eu acho que isso foi mérito do meu pai, da minha mãe, que sempre colocaram esse drive de, cara, faz que as pessoas vão se encarregar de te remunerar. Sim. E eu acreditei nessa parada. E quando eu cheguei na Vetex, o Mariano falava exatamente assim para mim. É impossível você gerar valor para a sociedade durante 5 anos e ela não arrumar uma maneira de te remunerar pelo valor que você gera. Caraca. Então, eu acho que isso virou, no final do dia, uma filosofia de vida aonde eu não estou preocupado. E conforme eu fui ganhando dinheiro, aí que eu fui fazendo por ser o meu lugar de potência. E na vida é assim, né? Quanto mais você olha para o dinheiro, mais ele foge de você. E quanto mais você não liga para o dinheiro, mais dinheiro você atrai. Então, eu acho que isso, no final do dia, acabou se tornando o meu modo operante mesmo. Sim. Então, no podcast nosso, quando a gente fala de pais, né? Eu comecei a entrar no assunto ali, falei assim, a gente, quando se torna pai, ele falou assim, eu não sou pai, mas já estava grávida. Já estava grávida. Difícil segurar a informação, né? Porque no comecinho ali tem aquela expectativa e tal. Cara, foi o seu momento mais feliz quando a Antônia nasceu? Foi. Sem sombra de dúvidas. Não dá nem para falar, se eu falar eu choro. Mas não, pode falar. Quero que de longe, acho que sempre foi um sonho. Eu me organizei muito para isso. Eu queria ter sido pai mais cedo. E a forma que foi, eu acho que fez eu fade out do meu mundo e ficar bem presente. Sim. Eu acho que foi exatamente como deveria ser. Posso confessar uma coisa? Eu estava esperando que ela nascesse um pouco mais, ela nasceu um pouco antes. Nasceu no dia que Deus quis que ela nascesse. Sabe qual é a loucura? Ela nasceu no mesmo dia que eu. Ela nasceu no mesmo dia em outro mês, né? Mas ela nasceu dia 8/8. A Isadora, minha filha, nasceu dia 8/8. Às 8 horas, no 8º andar. E quando eu fiz o CPF dele no dia seguinte, o final do CPF dela é 88888. Olha que isso. Cara, já mandei para a Astrola, já bichinha vai vir que vem. Leonina Fera, a minha Isadora, dia 8/8. Então a gente tem alguma coisa em comum. E eu vou falar que quando você colocou lá, correu algumas lágrimas, porque eu você já falava do seu pai, você já contava essa história. Quando eu for pai, para eu gravar o seu podcast, eu escutei 10, 15 podcasts seus, eu escutei isso. Então, quando ela nasceu ali, isso para mim foi... É muito legal, né? Uma das coisas que eu me orgulho, que eu guardo assim como um troféu, meu pai falava para mim que o avô dele falava para ele assim, você tem que dar o dobro do que eu te dei para o teu filho. E meu pai deu o dobro do que meu avô deu para ele. E eu lembro, eu no alto da Boa Vista, voltando do almoço de domingo, e meu pai falando sobre isso, falando assim, tu vai ter que dar o dobro pro teu filho do que eu te dei. E eu falava, caralho, meu pai me deu coisa pra caralho, fodeu, mano. Meu pai me deu um moto com 4 anos de idade, meu pai me fez isso, fez aquilo. Eu falava, cara, que loucura, porque eu vou ter que ganhar na loteria. O múltiplo foi forte agora, né? Tal. O múltiplo da Antônia. E aí no final do dia, o múltiplo da Antônia ficou embaçado. E aí no final do dia, porra, ela nascer e eu poder honrar isso, sim, é irado.
Alfredo, eu ficaria aqui a tarde inteira, mas na guia se a gente não perde para o relógio, cara. Quero honrar tudo que você fez para a gente lá atrás, que você fez agora. Me colocou no G4 Club, supetão, fui lá para comprar um negócio de 60 pau, gastei 160 pau, 260 mil reais. Mas num negócio inacreditável. Seus vendedores não acreditaram naquilo que a gente fez, que você fez para mim. Então, você levou com muitos juros aquilo que você gastou aqui na convenção. Consegui ROI em cima disso. Cara, uma salva de palmas, muito barulho. Galera, vou finalizar sentado por causa do microfone aqui, mas queria parabenizar o Zé. Construir uma empresa durante tanto tempo não é fácil, mas mais do que uma empresa, construir uma marca, uma comunidade, um negócio que no final do dia gera tanto emprego, é responsável por tantas famílias. É muito legal ver histórias como a da Guice no Brasil. Eu tenho certeza, e podem me cobrar, que esse cara no G4 Club agora, ele vai tomar doses homeopáticas de ambição para que vocês, como grupo, cresçam cada vez mais, tenham mais clareza do futuro e façam a diferença no mercado brasileiro de marketing, de e-commerce e de o que vocês resolverem atender. Contem comigo, contem com o G4. Espero ver muito de vocês no Vale. É uma oportunidade gigante, o G4 Vale, que vai rolar agora em novembro, para vocês conhecerem gente, para vocês usarem conteúdo, para vocês levarem clientes, para vocês prospectarem. Eu preparei uma surpresa que depois eu vou contar para o Zé, que eu vou facilitar para vocês levarem clientes no G4 Vale. Vou fazer uma parceria com o G4 para isso. Eu conto em breve. Eu estava fechando antes de sair de São Paulo esse assunto, então eu vou fechar para te mandar. E no IPO, eu ouvi a seguinte frase: tenha mais paixão pelo futuro que orgulho do passado. Façam esse exercício. Se apaixonem mais pelos próximos 10 anos de Guice do que o orgulho dos últimos 10 anos. O ser humano, eu estava falando com o Zé antes de vir para cá, explicando um pouco para ele. O sacrifício, ele só existe quando há esperança. Você tem que ter responsabilidade de ter esperança de onde você vai chegar, quem você quer se tornar, para que você faça o sacrifício agora. Sem essa esperança, sem o sonho grande, sem aonde você quer chegar, você não vai pagar o preço, você não vai fazer o sacrifício. Então, essa relação com o futuro, ela é fundamental para você construir coisas realmente grandes. Obrigado, boa convenção aí, tamo junto.